A paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã aqui para meditarmos na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu convido os irmãos para nós meditarmos na palavra de Deus em 1 Reis 21. Nós vamos ler aqui o versículo 12, que diz assim: apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Então vieram homens de Belial e puseram-se defronte dele. E os homens filhos de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade, o apedrejaram e morreu. Louvado seja Deus. Essa palavra está falando, né? É uma palavra muito conhecida, a palavra de Nabote, né? Nabote tinha uma vinha e o rei Acabe queria a vinha de Nabote, né? Ele teve desejo no seu coração, né? Um rei que tem tudo, mas ele quis a vinha de Nabote. Mas não era costume deles, uma coisa recebida do pai, né? Eles tinham estima naquilo e Nabote falou com Acabe que de maneira nenhuma ia dar a vinha para ele. Não ia dar, não ia vender, porque era algo que ele tinha herdado dos pais dele. Aqui mostra na palavra de Deus, esse versículo que eu li, que a esposa de Nabote, né, a mulher de Nabote, que era a rainha Jezabel, uma rainha perversa, louvado seja Deus, ela armou ali, ela fez uma armação contra Nabote, né, para que ele fosse apedrejado, para que ele morresse e ele ficasse com a vinha de Nabote. E assim aconteceu, né? Eles arrumaram, quando fala ser homens de Belial, eram homens que estavam dispostos a mentir, né? E eles mentiram perante o povo, e Nabote ali foi morto, foi apedrejado, e o rei ficou com a vinha de Nabote, como ele tinha, como ele queria, né? Como ele quis a vinha de Nabote. Irmãos, louvado seja Deus. E logo depois aqui, Deus envia o profeta até ele, fala uma sentença que haveria sobre ele, sobre a sua casa, né? Sobre a casa do rei Acabe. Mas nós sabemos que nenhuma injustiça Deus deixa impune, né? Deus sempre nos corrige, Deus sempre não nos quer no caminho da injustiça. E Deus também, ele corrigiu o rei Acabe, né? Aqui nos versículos para frente, nós vemos que o Acabe, ele se humilha perante o Senhor, né? Mas o Senhor disse a Acabe, esse juízo não vai vir nos seus dias, mas virá nos dias dos seus filhos, né? Nos dias dos seus filhos eu vou tratar com a casa de Acabe. Louvado seja Deus. Irmãos, nós devemos prestar muita atenção em nossos desejos desenfreados que são contra a palavra de Deus. Como aqui, Acabe teve o desejo de possuir a vinha de Nabote. E, né, muitos dizem assim, não, foi porque a rainha, a Jezabel era má. Não, Acabe era mau. Acabe era mau, porque Acabe já tinha desobedecido o Senhor, por isso que ele deixou que Jezabel fizesse qualquer coisa para que ele tivesse a vinha de Nabote, porque se ele fosse um homem de caráter, ele jamais aceitaria que fizesse algo que é uma abominação ao Senhor para ter aquela vinha. E, no entanto, não era porque a rainha Jezabel fez,
ele concordou. Ele já era um rei desobediente, ele já tinha uma perversidade no coração dele. Louvado seja Deus. Mas nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Os irmãos têm visto catástrofes, né? Como aconteceu no Rio Grande do Sul. Irmãos, é tempo de arrependimento. Apesar de tudo, Deus quer um arrependimento. Deus quer que as pessoas se voltem para Ele. Como Acabe aqui, ele se colocou, numa parte dessa palavra, ele se colocou a jejuar, ele voltou para o Senhor, a fim de aplacar aquele juízo do Senhor, mas o Senhor ouviu a humilhação dele, como se ele se humilhou na presença do Senhor. O Senhor falou: esse mal não vai vir nos seus dias, mas virá nos dias dos seus filhos. O que quer dizer isso, irmãos? O juízo não vai deixar de vir. Não vai deixar de vir. Ele virá. Né? Acabe, eu acho que ele sempre foi inconsequente, né? Porque ele se sentiu, quem sabe, aliviado, que não viria nos dias dele, mas eu acho um juízo pior ainda, que seria no tempo dos filhos dele. E ele ali, ele aceitou. Mas nós devemos tomar cuidado com desejos enfreados, né? De possuir coisas que não são nossas, como fez esse rei. Por quê, irmãos? Tem uma lei, que é a lei, tudo que aquilo nós plantamos, nós colhemos. E essa lei é a única lei que não faz. Nem a lei da gravidade, e essa lei, tudo que nós plantamos, nós temos que colher. Então, esse negócio de querer ter coisas a qualquer preço, a qualquer custo, seja no preço que for e no custo que for, não vai ser bom. Vai dar ruim. Vai dar ruim em algum momento. Por quê? Porque o que você planta, você tem que colher. Deus não vai deixar, você tem que colher. Então, nessa manhã, eu convido os irmãos a meditar, né? Não é uma acusação, mas é que Deus trouxe com essa história de Acabe, ele traz essa reflexão para mim e para você, né? Coisas que nós devemos fazer, prestar atenção para não fazermos, porque a colheita ela vem, né? E depois, na hora que a colheita já está, quem sabe nós queremos pensar assim: ô Senhor, eu não mereço isso, ou tá difícil. Não, nós temos que lembrar, eu plantei, eu tenho que colher, né? E nós devemos também, embora Acabe tenha sido um rei muito perverso, né? Muita perversidade, muito. Acabe andava pela sua visão, não pela visão de Deus. Ele fazia o que ele queria, não o que Deus queria que ele fizesse. Que nós possamos nos arrepender e voltar e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Não sermos levados por desejos carnais, né? De possuir, de ter. Porque certamente isso não acabará bem. Mas que nessa manhã você possa se arrepender verdadeiramente. Porque se nesse tempo, né, muitas pessoas não gostam do Antigo Testamento, mas as coisas que estão aqui são exemplo para nós hoje, que elas não mudaram. Tudo que se passa na terra já aconteceu, tem exemplo aqui na Bíblia. Como se nesse tempo
não teve um preço, hoje também vai ter um preço. E nós devemos pensar, porque nós temos que ser responsáveis por tudo que nós fizemos, né? Quero falar para os irmãos, essa meditação nessa manhã. Quero agradecer mais uma vez. Quero fazer uma oração para que venha um arrependimento sobre você, né? Para que você entenda o que o Senhor quer da sua vida. O Senhor nunca quer o mal, o Senhor quer o bem. Mas as regras somos nós que temos que ver, né? Se estamos jogando bem ou se estamos fazendo coisas que vai nos trazer um juízo depois. Amém? Quero fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, soberano, essa palavra, Senhor, trouxe como uma advertência para nós, Senhor. Que o Senhor está de olho em tudo que fizemos e o Senhor trará juízo sobre toda má obra, como foi no tempo de Acabe e Jezabel. O Senhor opera nesse tempo. O Senhor faz juízo nesse tempo. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, todos que entrarem neste vídeo. Que sejam tocados pela tua palavra, Senhor. Que possam se arrepender e se converter. Em nome de Jesus. Amém.